Pode perguntar. É incrível, não é? Cara, pra mim sei lá, eu fico meio sem palavra porque faz muito pouco tempo que a gente passou uma história muito foda com isso, né? Porque a gente tentou ser pai por 9 anos. Minha mulher perdeu 6 vezes. Meu Deus. Não Entendeu? sabia disso. E o meu filho, ele é adotado, entendeu? E o nascimento dele foi cercado de muita coisa doida, porque a gente entrou no processo de adoção sem ter $1 para adotar a criança. Quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente abriu mão de tudo que a gente tinha. Lá, o processo de adoção lá. Lá. Meu filho é americano, ele é de lá. E a gente, desde 2011, tentava ter filho, sabe? E todas as vezes que a Dora falava assim, vamos tentar, eu falava assim, vamos. Eu nunca achava que eu tava pronto, Cris. Porque eu sempre fui muito molecão, sabe? Sempre fui muito largadão, assim, eu era um cara sem horário. Eu sempre fui um cara que eu quis fazer minha carreira do meu jeito, então eu abri mão de CLT, dessa porra toda, pra eu trabalhar pra mim, cara. Sim. Eu queria fazer minhas coisas. Então... Acabou, né? Acabou. O seu tempo acabou, né? Você não é mais dono do seu tempo. Ele é meu patrão agora, exatamente. Mas Tá ótimo. me assustava o fato de eu ter que ter comprometimento com uma vida, cara, sabe? Só que minha mulher é o amor da minha vida. E quando ela falava é agora. Porque, pô, a mulher que vai engravidar. Sim. Não sou eu que tenho que decidir, né? O reloginho da maternidade ali. É mulher, cara. É mulher. É ela, eu acho que num casal, se a mulher se sente pronta, é a hora. Você entendeu? Porque o homem vira pai quando a criança nasce. Sabe? Então, às vezes até um pouco depois. Não tô talvez falando por maldade, não. Não, você tá certo. A mulher, no momento em que ela lê o positivo numa folha de papel, ela é mãe, instantaneamente. É. Com algumas exceções, né? Aqui a gente tá generalizando, assim, né? Tem Sim. também o cara que vira pai imediatamente. E tem também mães que não se conectam Nunca. imediatamente com o filho. Mas falando de maneira geral, é porque a mãe, ela é meio que uma chave. Ligou. O pai, ele vai pela convivência, ele vai pelo, sabe? Sim. Às vezes a criança nasce, ele tá ali emocionado, mas ele ainda não tem conexão. Ele não tem Vai aquele amor demorar incondicional. 2, 3 meses, a convivência e tal. É que um a galera pai dizer gosta que- de romantizar isso e não é assim, amor à primeira vista. Tem gente que pode ser. Tem gente que pode ser, mas eu acho que eu confio muito mais na construção do amor. Sim. É assim que eu falo. Sim. O amor, ele é construído. Você entendeu? Eu acho que é mágico o momento de conhecer, de você falar assim, ó, pro resto da vida esse maluco vai ser Manda meu em brother, mim. manda em mim, depende de mim. É mágico. Eu vou poder criá-lo, né? E direcioná-lo pela vida. E você é Isso. coach, você direciona as pessoas. Só que agora com o filho É, é outro mano. direcionamento. Tem noção? A responsa que bate? Então, eu sempre aceitei o momento dela. Sim. E sempre quando chegava na 7ª semana, ela perdia a gestação. E a gente investigou tudo que podia investigar. Vocês chegaram a descobrir, não? Não teve uma causa, não tinha um motivo. Ela é saudável, eu sou saudável, a gente não tinha incompatibilidade, que até isso a gente testou. E aí, a gente sem saber, cara. A gente já estava nos Estados Unidos, quando ela perdeu a última vez. E aí me veio um estalo. Eu falei assim, por que a gente não adota? Ela tomou um baque. Porque para ela não era algo possível. Pra você. Pra mim. Entendeu? E pra mim, não tem a menor diferença. É um amor incondicional Cara, da mesma forma. eu não Seu via filho. como, sabe? Tipo, só adotar, não é... Nunca vi isso. E aí, ela tem um irmão adotado. Então, pra ela foi... Caiu a chave. Eu falei assim, amor, talvez... Eu acredito em missão, sabe? Talvez a nossa missão seja essa. A gente tentou várias vezes. Acho que Deus mostrou já pro A mais B que o caminho não é esse. Mas não é que a gente não pode ter uma família. É que a gente tem que construir uma família de um jeito não tradicional. Sim. Entendeu? Sim. E aí a gente fomos ver, adoção, muito caro. Porque lá tem 2 sistemas. Tem o foster care, que é do governo, mas esse a gente não Exato. queria, porque é muito traumatizante, entendeu? Por quê? Porque assim, alguns estados não têm orfanato. Então, se teve algum problema com uma criança e por alguma razão ela foi tirada dos pais dela, famílias se candidatam para ser foster, para ser dormitório para essa criança. E essa criança fica na casa pelo tempo em que os pais se reabilitarem. Sim. Ou não, ou podem chegar a ser adotadas, entendeu? Então, toca o seu telefone, você é foster, ó, tem uma criança aqui 3 anos, o pai tava batendo na mãe, os 2 drogados, a gente tirou a criança. Quer? Você tem 3 minutos para aceitar. E aí chega uma criança na sua casa E que acho pode que o pior- ficar 1 ano, 2 isso que eu anos, ia 3 falar, anos o e vai pior não é isso, embora. o pior é
o telefone tocar de volta. Exato. Tem uma série Entendeu? que representa muito isso, que é The Fosters. The Fosters, Né? exatamente. Você já assistiu? Lógico. Nossa, É eu linda morro se essa assistir. série. Lindo. Você tá doido. É linda essa série. Só que isso me consumia, porque eu falei assim, mano, não tem nenhum. Vou colocar um aqui dentro, criar amor, tudo pra depois levar embora. Não sei se estou preparado pra isso. E a gente foi pro outro caminho, que são as agências. As agências, elas se conectam com clínicas de aborto, com instituições, porque lá é legalizado, né? E tentam fazer com que as mães não abortem, né? Tem uma chance pra você, a gente vai cuidar de você e tal. Então é como se nós, pais, adotássemos a mãe. E foi o que aconteceu, né? Quando a gente realmente teve a possibilidade de entrar no processo, juntamos um dinheirinho, entramos. E aí veio a primeira mãe, não nos escolheu, a segunda não nos escolheu, a terceira nos escolheu. Eu tava no meio da pandemia. Falei, mano, logo agora, cara, eu não vou ter dinheiro para pagar o processo. O processo fica entre 30 e 50 mil dólares. O que vocês têm que contar lá? 35 mil, é De isso? 30 a 50 mil dólares. Ah, de 30 a 50. Varia nisso. Porque caro. você cuida da mãe. Você paga salário para a mãe durante o mês, porque você mantém a mãe. Tipo, a agência vai lá e fala, ó, essa mãe, ela consome tanto de comida, tem que pagar isso de energia, não sei o que. Você paga isso para ela. Você paga o parto dela, você paga a equipe médica dela, você paga tudo para ela, entendeu? E paga a agência. Mas a taxa da agência é ridícula, sabe? É pequena perto de tudo isso. No formulário, o que vocês têm, assim, que mais ou menos preencher? Você pode personalizar tudo, Yas. Vocês têm que contar a história de vida de vocês? Você monta um book. Imagina um Tinder. Só que do lado tem mães com bebês para serem doados e do outro lado tem famílias querendo adotar um bebê. Tem que dar match. Entendeu? Você cria um perfil, você pode escolher o que você quer, você pode falar, eu quero uma criança ruiva de olho vermelho e você pode falar tudo que você quiser, entendeu? Eu e a Dora, a gente só limitou pelas coisas que a gente realmente sabe que não poderiam acontecer para nós. Por exemplo, nós não somos usuários de drogas que interferiam na formação congênita do bebê, então a gente não quis isso. A gente quis deixar de um jeito que fosse parecido com o que a gente tivesse. Sim. Não limitamos, por exemplo, com relação a síndromes, nada disso, porque podia acontecer com a gente. Sim. Né? Mas a gente fez algumas limitações que a gente sabe que nós não correríamos o risco de ter um filho com problema X porque nós fizemos tal coisa. Isso a gente limitou. E aí demorou uns 4, 5 meses mais ou menos, uma mãe nos encontrou, né? Nos escolheu. Rápido até. Foi Assim, rápido. claro Foi que pra rápido. quem tá na angústia, 4, 5 meses é tempo pra caramba. Não, Mas- achei muito rápido. É, Porque você tem que ir preenchendo uma série de requisitos e tal, então vai tudo acontecendo, Sim. né? E aí, cara, veio, a gente escolheu, não sei o que, meio da pandemia, eu tremendo, porque eu não tinha dinheiro e tal. E aí, cara, a gente é muito cristão, né? A gente acredita muito em Deus. Nossa vida começou a mudar. é impressionante. É impressionante. Você sabe aquela frase que filho vem com o pão embaixo do berço, né? Aham. É impressionante, cara. É impressionante. Eu falo pra Mariana, eu falo, parece que quanto mais o dinheiro que eu gasto com a Mariana, mais dinheiro eu ganho. É. É impressionante isso. Sim, a gente não tinha. Tanto que esse Caio, que foi meu treinador, ele abriu até um GoFundMe pra gente. Ele fez uma vaquinha virtual pra Sim. gente. Ah, tá. Sabe? Pra juntar um dinheiro, os amigos doaram, a gente conseguiu um dinheiro pelo GoFundMe. E aí veio um divisor de águas na nossa vida. A gente começou a lançar os nossos produtos digitais, meu canal. Meu canal cresceu na Curso. pandemia. Caramba. No Meu canal momento que cresceu na você mais pandemia. precisava. Você entendeu? No momento que eu mais precisava, começou a estourar vídeo. Começou É a fazer viral. impressionante isso. 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, não sei o que. Eu, você entendeu? Aham. E aí começou, cara. Começou a vir o É o dinheiro. que você falou de propósitos. É. Às Sabe? vezes era o propósito de vocês adotar aquela criança. Nunca é... Assim, é muito difícil a gente agradecer por algo ruim que nos acontece. É. Mas nessa hora você começa a entender por que deu tão errado antes, né? Sim, mas não tava nem perto do que ia dar errado. Esse que é o problema. O que Eita. aconteceu? Porque essa mãe nos escolheu e ela tava com 5 meses. A gente descobriu o nome dela porque vazou num documento, começamos a stalkear ela. Tá. Aí descobri que ela era na internet, né? Comecei a acompanhar, não sei o quê. Parará. Até que um dia teve um encontro virtual, a gente não podia se encontrar por causa da pandemia. E a gente falou com ela e tal. E eu falei, nossa, que sensacional, velho. Puta que lá merda. Obrigada, Débora. Quero um cafezinho. Esse Dani, aqui por é favor. aquele que você falou que é do coador? No coador é mais forte. Aquele E outro você tava sabe fraco? bem disso. Essa aí. Não, tava uma delícia também. Eu só quis fazer a piada pra não perder o time. Entendi. Não, mandou bestão, bem, mandou né? bem. Aí, cara, a gente conheceu ela e tal, conversamos com ela, ela fez umas perguntas pra gente também e tal. Uma menina super jovem, 21 anos. Uhum. E, cara, terminamos a reunião com ela assim, pô, que Só da felicidade. hora, que legal, cara. Escrevemos um texto em inglês pra ela, né, pra ela ouvir e tudo e tal. Existe uma lei universal que é assim, a mãe pode reclamar o direito da criança em 48 horas. Isso é universal, né?
E apesar de saber dessa possibilidade, a gente nunca acreditou nela porque a mãe parecia muito segura. O que aconteceu? Logan nasceu numa sexta-feira, dia 17 de julho de 2020. No domingo de manhã a gente ia buscar ele. No domingo de manhã a gente acordou com a ligação de que ela tinha mudado de ideia. Não acredito. Foi bem assim. E a Dora falava assim, você não tá com medo dela mudar de ideia? Eu falei assim, impossível, meu. Você Ela conversou tá com certa. ela, E ela tá O que certa. acontece com a grana? A mãe tem que devolver? Tem. Existe um seguro, né? Ah, tá. Existe um seguro. Desculpa, não que seja isso a preocupação nesse momento. Eu sei. Não, mas que é uma na hora dúvida que todo mundo tem. Tipo, você vai perder a grana. Não, você não perde a grana, nada. Você fica protegido dessa forma, entendeu? E é mais assim, as pessoas nem entendem quando eu falo, pô, você não ficou com ódio dela? Eu falei assim, não, mano, olha o que ela pôs em jogo. Todo o dinheiro que ela recebeu, coisa e tal. Cara, é a mãe. Ela sentiu o amor. Sim. Naquele momento Sim. ela conheceu o amor. Quando ela Talvez decidiu ela até já isso... conhecesse, mas é que